Estou verdadeiramente inclinado a pensar que isso veio de Deus, pois a palavra da lei e da ira deve dar lugar à palavra da vida e da graça. Porque, apesar de a palavra da condenação ser gloriosa, a palavra da vida e da salvação excede sobremaneira em glória a palavra da condenação. John Bunyan. Capítulo 8. O triunfo da graça. Mais uma vez, o tentador começou a zombar de minha alma, e, agora, de um modo diferente, dizendo que Cristo realmente tinha compaixão de meu estado e sentia muito por minha miséria. Entretanto, porque eu havia pecado e transgredido da maneira como fiz, ele não podia, de forma alguma, ajudar-me, nem salvar-me do que eu temia, pois meu pecado não era como os pecados daqueles pelos quais ele derramou seu sangue e morreu. Meu pecado também não era contado entre aqueles que estavam sobre ele no momento em que entregou sua vida no madeiro. Portanto, a não ser que Cristo descesse do céu e morresse novamente por este meu pecado, ele não poderia abençoar-me, embora se compadecesse grandemente de mim. Estas coisas podem parecer ridículas aos outros, tal como são ridículas por si mesmas, mas para mim eram as considerações mais atormentadoras. Cada uma delas aumentava minha miséria. Que Jesus Cristo tinha tanto amor, de modo a compadecer-se de mim, embora isso não me servisse de auxílio. Eu não pensava que Cristo não me ajudava porque seus méritos eram pequenos ou porque sua graça e salvação já haviam sido empregados na vida de outros. Antes, eu pensava que sua fidelidade às suas admoestações não lhe permitia estender sua misericórdia a mim. Ademais, como já sugeri, pensava que meu pecado estava fora dos limites do perdão, envolvido numa promessa. E, se estava fora, eu certamente sabia que seria mais fácil os céus e a terra passarem do que eu obter a vida eterna. Então, o motivo dos meus temores surgiu de uma crença firme que eu tinha na imutabilidade da palavra de Deus e de ter sido mal informado a respeito da natureza de meu pecado. Oh, como isto aumentou a minha aflição! Considerar que eu era culpado de um pecado pelo qual ele não morreu. Esses pensamentos me aprisionavam além do alcance da fé e me confundiam tanto que eu não sabia o que fazer. Mas pensei, se ele viesse à terra novamente, se a obra de redenção estivesse ainda a ser realizada por Cristo, como eu oraria e suplicaria para que este pecado fosse contado entre aqueles pelos quais ele morreria. Mas este versículo me abatia. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Romanos 6 e 9. Assim, pelos estranhos e incomuns ataques do tentador, minha alma era como uma embarcação quebrada, dirigida pelos ventos, e algumas vezes lançada impetuosamente no desespero, às vezes na aliança das obras e outras vezes a desejar que a nova aliança e suas condições pudessem, até onde me interessava, ser mudadas e feitas de outro modo. No entanto, em tudo isso, eu era como aqueles que se lançam contra as pedras, quebrado, dividido e espalhado. Oh, as imprevisíveis imaginações, pavores, amplas confusões e os medos e terrores que são causados por uma aplicação completa da culpa, rendendo-se ao desespero. Este é o homem que habita entre as sepulturas, com os mortos, que está sempre clamando e se cortando com pedras. Marcos 5, 2-5. Mas eu digo, tudo isso é inútil. O desespero não o confortará. A antiga aliança não o salvará. Não a terra e o céu passarão antes que um tio ou um i da palavra e da lei da graça falhem ou sejam removidos. Eu vi isso, senti isso e suspirei por causa disso. E isso me trouxe essa vantagem, uma confirmação adicional
entre a certeza do caminho da salvação e sobre o fato de que as Escrituras são a palavra de Deus. Não posso expressar o que vi e senti a respeito da constância de Jesus Cristo, a rocha da salvação. O que havia sido feito não poderia ser desfeito, aumentado ou alterado. Percebi que o pecado pode lançar a alma para longe de Cristo, especialmente o pecado imperdoável. Mas ai daquele que for afastado assim, pois a palavra o excluirá. Deste modo, eu estava sempre afundando, não obstante o que eu pensasse ou fizesse. Então, um dia, eu caminhei até uma cidade vizinha. Sentei-me sobre um banco na rua e caí em profunda reflexão a respeito da terrível condição a que meu pecado me havia trazido. Após muita contemplação, ergui a cabeça e senti como se o sol, que brilha nos céus, desse, de má vontade, a sua luz, e como se as próprias pedras na rua e as telhas das casas se desviassem de mim. Pensava que eles estavam todos unidos para banir-me do mundo, e eu lhes era abominável e inadequado para viver entre eles ou para ter parte nos benefícios que eles ofereciam, porque eu havia pecado contra o Salvador. Quão feliz era cada coisa criada em comparação a mim! Todas elas permaneciam firmes e mantinham sua posição e função neste mundo, mas eu estava perdido. Um raio de esperança. Então, com a amargura de minha alma, disse a mim mesmo com um suspiro doloroso: como pode Deus confortar tal miserável? Acabara de dizer isso quando as seguintes palavras voltaram a mim como um eco responde a uma voz: este pecado não é para a morte. Neste momento, senti como se tivesse sido erguido da sepultura e clamei novamente: Senhor, como podes achar palavras como estas? Pois estava cheio de admiração diante da conveniência e da resposta inesperada que aquela afirmação continha. A conveniência da palavra, a exatidão do seu tempo, o poder, o deleite, a luz e a glória que vieram com ela eram coisas maravilhosas para eu descobrir. Encontrava-me num período em que tinha certeza a respeito do que antes me fizera duvidar tanto. Meus temores antigos eram que meu pecado fosse imperdoável e que, portanto, eu não tivesse direito de orar, de arrepender-me, etc. Ou que, mesmo orando e arrependendo-me, não conseguisse proveito algum. Mas agora eu pensava: se este pecado não é para a morte, então é perdoável. Por causa disso, fui encorajado a vir a Deus por meio de Cristo, para obter misericórdia, a considerar a promessa de perdão como aquela que permanece de braços abertos para receber tanto a mim quanto a outros. Isto, portanto, acalmou minha alma, ou seja, pensar que meu pecado era perdoável e que não era pecado para a morte. 1 João 5, 16 e 17. Somente aqueles que sabem, por experiência própria, o que era o meu transtorno, podem dizer que alívio veio à minha alma por meio deste raciocínio. Este alívio era a libertação de meus antigos laços e um abrigo das antigas tempestades. Agora eu parecia estar sobre a mesma base que outros pecadores, e parecia ter o mesmo direito à palavra e à oração como qualquer deles. Agora eu tinha esperança de que meu pecado não era imperdoável e de que poderia obter perdão. Mas Satanás usou isso para me fazer desanimar novamente. Ele não conseguiu fazer isso de maneira alguma, nem naquele dia, nem durante a maior parte do dia seguinte, porque a afirmação "este pecado não é para a morte" permaneceu como um amparo para mim. Entretanto, na noite seguinte, senti que esta palavra começava a deixar-me e retirar de mim o seu amparo. Então, retornei aos meus antigos temores, mas fortemente ressentido e irritado, porque temia a dor do desespero, como se minha fé não pudesse reter esta palavra por muito tempo. Contudo, na noite seguinte, oprimido por tantos temores, busquei o Senhor, e enquanto orava, eu chorava, e minha alma clamava ao Senhor nestas palavras de apelo veemente: Ó Senhor, suplico que me mostres que me tens amado com amor infinito. Mal terminara de dizer isso,
e as seguintes palavras vieram a mim de modo tão agradável como um eco ou uma frase que ressoava. Com amor eterno eu te amei. Jeremias 31:3. Então fui para a cama em paz, e quando acordei na manhã seguinte, essa frase estava ainda em minha alma e criei suas palavras. Mas o tentador não me deixava. Por mais de 100 vezes, ele lutou para tirar minha paz naquele dia. Oh, que grandes lutas e conflitos conheci! Enquanto lutava para agarrar-me àquele versículo, as palavras sobre Esaú moviam-se em minha mente, como que brilhando. Às vezes, eu oscilava entre sensações de alívio e abatimento, por 20 vezes em uma hora. Mas Deus me susteve e conservou meu coração focalizado em sua palavra, da qual eu obtive, por vários dias seguidos, muita alegria e reconfortante esperança de perdão. Era assim que ela vinha a mim. Eu amei você, mesmo quando cometeu aquele pecado. Eu amava você antes, ainda o amo e o amarei para sempre. Contudo, eu via meu pecado como o mais bárbaro e imundo crime, e não pude deixar de concluir, com grande vergonha e assombro, que tinha insultado terrivelmente o Santo Filho de Deus. Então senti minha alma compadecer-se dele e amá-lo muito, e no meu íntimo o desejei, enquanto percebi que ele ainda era meu amigo e retribuía com bem o mal que eu fizera. Sim, o amor e a afeição que ardiam dentro de mim por meu Senhor e Salvador Jesus Cristo encorajavam, naquele momento, um forte e apaixonado desejo de vingança contra mim mesmo, devido à maneira como o insultei. Para expressar com palavras o que eu pensava, diria que se tivesse 4.500 litros de sangue em minhas veias, de boa vontade eu os derramaria todos à ordem de meu Senhor e Salvador aos seus pés. Enquanto contemplava isso, e em minha deliberação, considerava como amar o Senhor e como expressar meu amor por Ele, estes versículos vieram a mim. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130, versículo 3 e 4. Estas eram boas palavras para mim, especialmente a última parte, que afirma haver perdão com o Senhor, a fim de que ele seja temido. Ou seja, conforme entendi na época, a fim de que ele seja amado e reverenciado. Ficou claro para mim que o Deus Todo-Poderoso valorizava tanto o amor de suas criaturas pecadoras, que ao contrário de ficar sem o amor delas, ele prefere perdoar suas transgressões. Mais tarde, o seguinte versículo tornou-se apropriado para mim, e fui revigorado por ele. Para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio. Quando eu te houver perdoado, tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16:63. Assim, isso ficou em minha alma, desta vez, ser libertado para sempre da aflição da minha culpa e do assombro anteriores. Como pensava, mas antes que muitas semanas tivessem se passado, comecei a ficar novamente desesperado, com receio de que, a despeito de tudo que havia gozado, pudesse ser enganado e destruído no final. Ocorreu-me a forte consideração de que no fim eu não encontraria o conforto e a paz que pensava que receberia da palavra da promessa de vida. Se não existisse em mim reconfortante experiência, uma concordância com as Escrituras. Independentemente do que eu pensasse sobre isso ou de quanto me apegasse a elas, pois a Escritura não pode falhar. João 10:35. Então meu coração voltou a doer e temer um possível desapontamento no final. Comecei a examinar, com toda sinceridade, meu conforto anterior e a considerar, se alguém houvesse pecado, como eu poderia crer na fidelidade de Deus, conforme afirmado nas palavras por meio das quais havia sido confortado e nas quais me apoiava, novamente em desespero. Mas essas palavras vieram à minha mente. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram,
Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Hebreus 6, 4-6. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Hebreus 10, 26 e 27. E também, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus 12, 16-17. Nesta altura, a palavra do Evangelho foi arrancada de minha alma, de modo que nem promessa, nem encorajamento fossem encontrados na Bíblia para mim. Pelo contrário, estas palavras trabalhavam em meu espírito a fim de afligir-me. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos. Oséias 9:1. De fato, vi que existia motivo de alegria para aqueles que tinham Jesus, mas quanto a mim, eu havia me excluído por minhas transgressões, e não deixei a mim mesmo lugar onde meu pé ou minha mão pudessem firmar-se, entre todos os amparos e apoios da preciosa palavra da vida. Agora sentia-me verdadeiramente caindo no abismo, como uma casa cujo alicerce é destruído. Nessa condição, assemelhava-me a uma criança que havia caído num poço e que, apesar de poder fazer alguma tentativa de subir e mover-se na água, morreria ao fim, porque não pôde achar algo em que se agarrar. Logo que este novo ataque prendeu minha alma, as seguintes palavras da Escritura vieram em meu coração: isto será por muitos dias. E de fato, achei que foi assim mesmo, pois não pude livrar-me disso, nem ter a paz novamente, até que se passassem quase 2 anos e meio. Apesar dessas palavras por si mesmas não me levarem ao desencorajamento, como eu temia que a minha condição fosse eterna, elas eram, por vezes, úteis e reanimadoras, pois pensava, muitos dias não significam para sempre. Muitos dias terão um fim. Assim, apesar de que seria afligido durante não poucos e sim muitos dias, estava feliz pelo fato de que isso seria apenas por muitos dias. Desse modo, às vezes conseguia lembrar e ser encorajado, pois sempre que a palavra me vinha à mente, meu pensamento imediato era que minha aflição duraria um longo tempo. Mas esse encorajamento vinha somente em alguns momentos, uma vez que nem sempre pensava na frase, nem era auxiliado por ela quando o fazia. Quando as Escrituras vieram a mim e me convenceram, uma vez mais, de meu pecado, as palavras de Lucas 18:1, entre outras, me encorajaram a orar. Então, mais uma vez, o tentador me atacou severamente, insinuando que nem a misericórdia de Deus, nem o sangue de Cristo possuíam qualquer preocupação comigo e que não podiam auxiliar-me quanto ao meu pecado, sendo, portanto, em vão orar. Ainda assim orarei, eu pensava. Mas, dizia o tentador, seu pecado é imperdoável. Bem, eu orarei, eu replicava. Isto é inútil, ele dizia. Ainda assim orarei. Eu respondia. Então orei a Deus, e enquanto orava, proferi estas palavras. Senhor, Satanás me diz que nem a tua misericórdia, nem o sangue de Cristo são suficientes para salvar a minha alma. Senhor, eu honrarei a ti, crendo que tu podes me salvar e o fará? Ou a ele, crendo que tu não me salvarás, nem o poderás fazê-lo? Senhor, eu alegremente te honrarei, crendo que tu podes e o farás. Assim estava eu diante do Senhor, quando este versículo prendeu-se ao meu coração. Ó homem, grande é a tua fé. Mateus 15:28. Como se alguém tivesse me batido nas costas enquanto eu estava de joelhos diante de Deus. Contudo, não fui capaz de crer que esta era uma oração de fé, até que se passassem quase 6 meses, porque não pensava que tinha fé ou que houvesse uma palavra sobre a qual pudesse basear minha fé. Era como se ainda estivesse preso às garras do desespero e lamentasse por toda parte, num triste estado, esperança em meio à dúvida.
Eu ansiava pelo esclarecimento dessa dúvida, mais do que por qualquer outra coisa. Enquanto eu desejava intensamente saber se de fato havia esperança para mim, estas palavras fluíram em minha mente. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Salmo 77, 7 a 9. Durante todo o tempo em que essas palavras fluíam por minha mente, pensei ainda ter a seguinte resposta: a questão é se ele rejeitou ou não. Pode ser que ele não tenha rejeitado. Sim, o questionamento parecia carregar em si uma afirmação segura de que, de fato, ele não rejeitaria, nem rejeitaria, mas seria favorável. Parecia afirmar que sua promessa não falha e que ele não esquecera de ser benigno, o que não reprimia sua terna misericórdia. Ao mesmo tempo, havia algo em meu coração, um pensamento agradável que surgia de uma passagem da qual não me recordo agora, mas que me fizera concluir que sua misericórdia poderia não ter findado completamente, nem cessado para sempre. Lembro outra ocasião em que eu estava novamente sobrecarregado com a incerteza sobre a suficiência do sangue de Cristo para salvar minha alma. Permaneci nesta dúvida desde a manhã até às 7 ou 8 horas da noite. Quando enfim atingi o ponto do esgotamento, devido ao temor de que o sangue de Cristo não estivesse sobre mim, estas palavras soaram de repente em meu coração. Ele pode. Eu pensei ter ouvido esta palavra, pode, em voz alta. Ela parecia-me uma palavra magnífica. Parecia estar escrita em letras grandes e afugentou meu medo e minha dúvida. Durante o tempo que permaneceu comigo, que foi por volta de um dia, de um modo que jamais me aconteceu em toda a minha vida, nem antes, nem desde então. Hebreus 7:25. Uma manhã, quando eu orava novamente e tremia com medo de que nenhuma palavra de Deus me pudesse socorrer, parte de um versículo entrou em minha mente, como um dardo. Minha graça basta. Diante disso, parei de orar e de tremer, sentindo que talvez houvesse esperança. Oh, como é bom que Deus envie sua palavra! Por volta de 2 semanas antes, eu estava olhando esse mesmo texto e pensei que ele não poderia confortar a minha alma. Ofendido, eu joguei o meu livro. Pensei que tal promessa não era ampla o suficiente para incluir-me. Não, não é ampla o bastante. Mas agora era como se esse texto tivesse braços de graça tão longos que podiam envolver não só a mim, mas a muitos outros também. Essas palavras me confortaram por 7 ou 8 semanas, ainda que em meio a grandes conflitos. Às vezes, minha paz ia e vinha 20 vezes num dia. Por um instante, conforto, depois angústia, por um momento, paz. Então, antes que eu prosseguisse um pouco, enchia-me de tanto medo e culpa quanto um coração podia suportar. Isso não ocorria somente de vez em quando, mas foi minha experiência por 7 semanas completas. A questão da suficiência da graça e da desistência de Esaú do seu direito de primogenitura era como uma balança de 2 pratos em minha mente. Cada prato por vezes subia e por vezes descia, trazendo-me paz ou angústia, conforme o movimento. Portanto, ainda orava a Deus com a intenção de que ele gravasse esse versículo de modo mais completo em meu coração, ou seja, que ele me ajudasse a aplicar o versículo inteiro a mim mesmo, pois eu ainda não o podia. Aceitei o que Deus me deu do referido verso, mas, além disso, nada conseguia. As palavras "minha graça basta" apenas me ajudaram a ter esperança de que houvesse misericórdia para mim. E apesar de não fazerem mais que isso, elas responderam à minha antiga indagação de que havia esperança. Ainda mais por ter sido deixado de fora o T. Não fiquei satisfeito, mas orei a Deus a respeito disso também. Então, um dia, enquanto estava numa reunião com o povo de Deus, sentindo-me cheio de tristeza e terror,
por conta do retorno de meus temores, e pensando que minha alma não melhorara, mas que minha condição era mais triste e temerosa, estas palavras de súbito invadiram meus pensamentos com um grande poder. Minha graça é suficiente a você. Minha graça é suficiente a você. Minha graça é suficiente a você. 3 vezes. Cada palavra era poderosa para mim, como minha e graça é suficiente e a você. Elas foram naquela ocasião, e às vezes ainda são, palavras muito mais magníficas que outras. Nesse tempo, meu entendimento foi tão iluminado que era como se eu tivesse visto o Senhor Jesus olhando do céu para mim, através do telhado e dirigindo essas palavras a mim. Por causa disso, voltei para casa pesaroso. Isso partiu meu coração e me encheu de alegria e me rebaixou ao nível do pó. Apenas sua glória e conforto reanimador não permaneceram comigo por muito tempo. Contudo, essas palavras continuaram comigo por várias semanas e me encorajaram a ter esperança. Mas assim que sua poderosa ação foi removida de meu coração, aquele outro pensamento sobre Esaú voltou a mim como antes. Minha alma ficou novamente como que numa balança de 2 pratos. Às vezes subia, às vezes descia, num momento em paz e logo depois em terror. Permaneci assim por muitas semanas, oscilando entre o consolo e o tormento. Às vezes, meu tormento era especialmente forte. Todas aquelas passagens em Hebreus mencionadas antes eram trazidas diante de mim como os únicos versos que me excluiriam do céu. Então eu começava a arrepender-me de nunca ter pensado nisso antes e raciocinava comigo mesmo desta maneira. Ora, quantas passagens existem contra mim? Apenas 3 ou 4. Não poderia Deus ignorá-las e salvar-me a despeito delas? Então, por vezes eu pensava, se não fosse por estes 3 ou 4 versículos, como eu poderia ser confortado? E às vezes mal podia refrear-me de desejar que estivessem fora da Bíblia. Verifiquei se Pedro, Paulo, João e todos os santos escritores me menosprezariam e diriam: todas as nossas palavras são verdadeiras, todas têm o mesmo peso. Não fomos nós que rejeitamos a você, mas você mesmo se excluiu. Não há afirmações às quais você deva se apegar, exceto estas e outras semelhantes. É impossível. Hebreus 6:4. Já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus 10:26. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2:21. A Escritura não pode falhar. João 10:35. Vi que estes, assim como os anciãos da cidade de refúgio, eram juízes tanto de minha pessoa quanto de minha condição. Enquanto permanecia em meu encalço o vingador de sangue, eu estremecia às portas da cidade de refúgio e suplicava por livramento. Temeroso e desconfiado, eu receava que eles me deixassem de fora para sempre. Estava assim confuso, sem saber o que fazer ou como obter alguma paz na questão da concordância das Escrituras com a salvação de minha alma. Eu temia os apóstolos, pois sabia que suas palavras eram verdadeiras e permaneceriam para sempre. Lembro-me de certo dia em que estava um tanto instável de espírito. Concluí que estas mudanças eram determinadas pela natureza de muitas das passagens que vinham à minha mente. Se o versículo falava de graça, me acalmava o espírito, mas se fosse aquele versículo sobre Esaú, eu ficava atormentado. Senhor, pensei, se ambos os versículos se encontrarem em meu coração de uma só vez, qual deles será mais forte para mim? Então desejei que os 2 viessem a mim ao mesmo tempo. De fato, desejei isso de Deus. Bem, 2 ou 3 dias depois, eles realmente vieram. Os 2 adentraram minha mente como um dardo, de uma só vez, agindo e lutando com força por um período. Por fim, o versículo sobre o direito de primogenitura de Esaú começou a enfraquecer, a retrair-se e a desaparecer, e o versículo sobre a suficiência da graça
permaneceu com paz e alegria. Enquanto refletia, pensava sobre isso. A seguinte passagem me veio à mente. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2:13. Isto foi um milagre para mim. Estou verdadeiramente inclinado a pensar que isto veio de Deus, pois a palavra da lei e da ira deve dar lugar à palavra da vida e da graça. Porque apesar de a palavra da condenação ser gloriosa, a palavra da vida e da salvação excede sobremaneira em glória a palavra da condenação. 2 Coríntios 3:8-11. Também Moisés e Elias desapareceram, deixando Cristo e seus discípulos sozinhos.